Por que Israel não foi banido dos Jogos Olímpicos se a Rússia foi? Essa pergunta tem sido feita nos últimos dias. As primeiras competições já começaram, a abertura dos Jogos começa oficialmente nesta sexta, 26 de junho, em Paris. A resposta é simples, mas não é exatamente a resposta que uma parte das pessoas gostaria de ter. A decisão do Comitê Olímpico Internacional de banir um país das competições tem algumas regras. Vamos lá. Primeiro, é extremamente raro que um país seja banido. Os jogos são mais do que uma competição na qual os países podem mostrar se são melhores ou piores do que os outros em termos esportivos. Dá para dizer que os Jogos Olímpicos são a vitrine do mundo. Nessas 2 semanas, a gente tem uma pausa do noticiário tradicional para ter contato com povos e culturas diferentes por meio do esporte. E o entendimento do COI sobre a participação dos países vai nessa linha. Por isso, nem sempre as razões são tão objetivas. Ao longo das décadas, o comitê cometeu alguns erros por conta dessa flexibilidade. O caso da Rússia, queiram ou não, gostem ou não, é diferente de Israel. Sei que eu não vou mudar a opinião de ninguém. Infelizmente, as pessoas parecem cada vez mais dispostas a tomar este ou aquele lado, sem necessariamente terem todas as informações sobre uma questão. Mas como eu sou jornalista, não desisto nunca. Vou explicar por que Israel está na Olimpíada e a Rússia não. Eu sou Marilis Pereira Jorge, sou colunista e comentarista e apresentadora do Meio. Durante mais de 3 anos eu fui colunista do Caderno de Esporte da Folha de São Paulo. Eu não entendo quase nada de futebol, mas eu aprendi muito sobre doping, corrupção no mundo esportivo. Bora falar sobre isso? Sim, tem uma treta de doping no meio dessa coisa toda. Em 1936, o Comitê Olímpico Internacional permitiu que a Alemanha nazista sediasse os Jogos Olímpicos daquele ano, apesar das sérias preocupações que já existiam sobre o tratamento dos judeus no país. Foi um erro enorme. Todo mundo sabe o que aconteceu na Europa nos anos seguintes: Segunda Guerra Mundial, Holocausto, 6 milhões de judeus mortos, o mundo em choque. O COI também permitiu que a União Soviética sediasse os Jogos Olímpicos de 1980, depois de invadir o Afeganistão no ano anterior, apesar de mais de 60 países se recusarem a participar em protesto contra essa invasão. Durante o Apartheid, o COI baniu Rodésia e África do Sul, mas isso também só aconteceu por causa de muita pressão internacional. Hoje, gente, tem uma série de guerras que estão acontecendo no mundo neste momento, que envolvem países que estarão na Olimpíada de Paris, como Azerbaijão, Armênia, Síria, Israel, representantes da Palestina. Por que a Rússia foi banida? Vamos lá, porque em 2002 a Rússia quebrou uma norma olímpica considerada fundamental, chamada de trégua olímpica. Essa trégua é um período em que conflitos internacionais são desencorajados a acontecer, justamente porque violam o espírito de paz que a competição tenta e quer exaltar. A trégua olímpica começa 1 semana antes do início das Olimpíadas e continua até 1 semana após o término das Paralimpíadas. Foi justamente nesse período que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Quando isso aconteceu, quase todas as federações esportivas internacionais aplicaram sanções ao país de uma forma mais rígida do que já tinha acontecido anteriormente. Os atletas ficaram impedidos de competir mesmo que com bandeiras neutras. Já tinha acontecido antes? Você deve estar se perguntando. Sim, eu explico. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, tinha acabado de cumprir uma pena de 2 anos afastada dos Jogos por causa de casos de doping. A punição contra a Rússia foi severa porque a conclusão era de que o doping era generalizado entre os atletas e que era uma política de Estado, era patrocinada, incentivada, aplicada pelo Estado russo. Se você tiver interesse pelo assunto, eu recomendo o documentário Ícaro, que ganhou um Oscar e mostra os bastidores maravilhosos desse esquema de doping no país, que envolve o Putin, a KGB, e que beneficiou atletas russos de várias modalidades durante décadas. Então, a Rússia já vinha de uma encrenca com o Comitê Olímpico e se meteu em outro problema quando invadiu a Ucrânia. Vamos lembrar que é uma guerra que já dura 2 anos, com mais de 700 mil mortos.
Esses números podem ser ainda maiores, porque a gente está falando de Kremlin, então não dá para saber exatamente quantas baixas aí do lado russo. Vamos lá, você pode ser a favor da criação de um Estado palestino, como eu também sou. Você pode achar que o poderio militar de Israel é muito maior do que o do Hamas e o resultado é um número absurdo de civis mortos. Eu acho muito difícil que alguém seja favorável à morte de civis numa guerra, mesmo numa guerra. E sim, é uma guerra que só começou quando o Hamas invadiu Israel, matou, mutilou, estuprou, queimou 1.200 civis que estavam dentro de casa ou dançando numa rave. Você pode ser a favor de um cessar-fogo e de que Gaza seja reconstruída e que os palestinos tenham uma vida com dignidade e segurança. Eu estou 100% de acordo. Você pode até achar que Israel não deveria participar dos jogos porque você acha que não. É um direito seu. Você pode questionar os motivos do COI. Tá tudo valendo. Isso não quer dizer que Israel se enquadre no mesmo caso da Rússia. Por isso não vale essa comparação. Não há sanções impostas por federações internacionais. Alguns países árabes até têm pressionado a FIFA para que Israel seja proibido de participar de competições internacionais, mas até agora isso não teve sucesso. Não há punições por uso de doping generalizado. Nem a guerra em Gaza aconteceu no tal período da trégua olímpica. Agora, apesar de o COI, assim como a FIFA, proibir protestos políticos, é mais do que esperado que haja iniciativas contra o conflito em Gaza. A gente sempre vê protesto. Eu, particularmente, acho que o COI não tem que se meter e que os atletas, o público, podem e devem se manifestar da forma que quiserem, desde que seja de um jeito pacífico. Faz parte do jogo gritar contra o Netanyahu, torcer pela Palestina, torcer contra Israel. O que não dá é o terrorismo psicológico que os atletas israelenses já estão enfrentando. Não sei se vocês leram, mas cerca de 15 deles receberam e-mails com ameaças de morte, nos quais havia referências aos assassinatos dos 11 atletas israelenses na Olimpíada de Munique em 1972, que foram sequestrados e mortos por terroristas do grupo palestino Setembro Negro. Israel é um país dividido. Eu estive lá recentemente. Tem manifestação todos os dias contra o governo do Netanyahu, pedido de cessar-fogo, pressão para que os reféns que estão em Gaza sejam resgatados, para que se chegue a um acordo de paz. Então eu me pergunto e pergunto a você, é justo tratar os atletas como se eles representassem de fato um governo? E se o Bolsonaro tivesse conseguido dar um golpe de Estado? Seria justo que os atletas brasileiros fossem tratados como representantes de uma ditadura? Pensa nisso. Estamos no ano 2 do uso da inteligência artificial. O quanto ela avançou, em que setores? O quanto que é promessa vazia? Vem cá. O que de novo está para explodir nos próximos meses? Como vai ser o futuro, hein? Não o futuro distante, mas o futuro de daqui a pouquinhos anos. Existe chance de ela se tornar igual à inteligência humana? Maior? Nós estamos para lançar o Meio Perspectiva IA, uma edição especial que inclui uma pesquisa de uso da tecnologia, artigos que revelam o que está acontecendo e um webinar. Todo esse conteúdo vai poder ser acessado, assistido e baixado pelos assinantes premium do Meio. Ainda não é premium? Então aproveita essa oportunidade. Quer saber mais sobre inteligência artificial? No próximo dia 29, às 19 horas, eu vou dar um webinar gratuito sobre IA. Para participar, se inscreva agora no nosso site. É grátis. Até lá.